Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico do Cinema em Cena e eu já gravei um vídeo aqui falando sobre as motivações, as razões que podem levar a uma greve dos roteiristas que pode começar essa semana. Vou linkar aqui o vídeo e nesse vídeo eu discuto todas as razões, explico as motivações, as complicações, as dificuldades nas negociações, enfim, tem um vídeo só para isso. O propósito desse vídeo é discutir o que acontece se a greve realmente for implementada, o que nesse momento é algo extremamente provável de acontecer. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, dia 30 de abril. Na segunda-feira, dia 1º de maio, às 11h59 da noite, vence o contrato que rege as relações do WGA, que é o Sindicato dos Roteiristas, Writers Guild of America, com os estúdios. Então, como eles já receberam autorização por um voto que foi feito com os membros, uma aprovação de quase 98% de poder declarar greve, teoricamente eles já podem declarar essa greve a partir da terça-feira. E aí, se declarar essa greve, o que acontece? Bom, antes, um parênteses, assim, teoricamente é possível, já aconteceu antes em outras situações, é possível que, vencendo o prazo, às 11h59 da noite do dia 1º de maio, aliás, né, o dia do trabalhador é um bom dia para ser a data limite para negociação com os patrões, mas, em teoria, é possível que o sindicato e os estúdios negociem uma extensão do contrato por 1, 2 semanas, para ter mais tempo para negociar antes de declarar uma greve. Mas, nesse momento, não está soando muito provável que isso vai acontecer, não. O que é mais provável é que, se o acordo não sair, eles realmente entrem em greve. E, já preparando para isso, o WGA, né, o Sindicato dos Roteiristas, já enviou para todos os seus membros, mais de 10 mil membros, instruções, regras para como eles devem agir durante a greve. E é isso que eu quero discutir com vocês nesse vídeo, para vocês entenderem um pouco do que vai acontecer. Bom, em primeiro lugar, o óbvio. A partir do momento que a greve for declarada, é o que eles falam, pens down. Coloca a caneta na mesa, parou de escrever. Não pode, não tem autorização para escrever mais. Eles não podem escrever, não podem receber notas dos estúdios com observações sobre os roteiros já entregues, não podem fazer qualquer tipo de reunião com os estúdios e nem os agentes, os empresários, os advogados dos roteiristas podem fazer isso também. Eles não podem colocar representantes para encontrarem com os estúdios. As comunicações entre roteiristas e estúdios ficam suspensas. Claro, a única exceção é o comitê de roteiristas que foi designado para renegociar o contrato. Mas fora isso, nada de escrever. Proibido escrever qualquer tipo de coisa. O que leva à segunda regra. Os roteiristas não podem assinar qualquer tipo de acordo com os estúdios. Não podem assinar contrato, não podem entregar tratamento de história, não podem fazer revisão de roteiro, não podem, por exemplo, durante a negociação com os estúdios, enquanto a negociação estiver durando, eles não podem assinar contratos, mesmo que esses acordos tenham sido feitos antes da greve. Então, se, por exemplo, até na segunda-feira, estamos no acordo, eu vou escrever esse roteiro, etc. e tal. Se não assinar o contrato até 11h59 da noite, não pode mais assinar o contrato enquanto a greve durar. Aliás, uma observação interessante, importante, isso vale também para os roteiristas que trabalham em podcasts de ficção. Então, os roteiristas que trabalham escrevendo podcasts, roteirizando podcasts ficcionais, as regras valem para eles também. Tá. A terceira regra diz respeito aliás, na numeração dessas regras, eu que estou fazendo, tá? Eu não sei nem se elas vieram numeradas desse jeito no documento, não. Eu li o documento, mas eu não sei eu não lembro se a ordem é essa. Mas a terceira que eu quero discutir é a maneira como os chamados hifenizados podem agir durante a greve. O que são os hifenizados? São aqueles que têm um hífen no meio das suas tarefas, que desempenham mais de uma tarefa. Normalmente, nesse caso, o que está sendo discutido são aqueles que são roteiristas e diretores. Como é que os roteiristas e diretores podem trabalhar durante a greve? Podem, como diretores. Então, os roteiros que já estão aprovados, que entrarem em produção, se você tem um diretor roteirista, ele pode trabalhar como diretor. Mas ele não pode desempenhar qualquer tipo de função que seja atribuída a um roteirista. E quando eu falo qualquer tipo de função, a definição de qualquer tipo de função é muito ampla no contrato dos roteiristas. Isso quer dizer, por exemplo, a gente tem que cortar páginas de um roteiro, por exemplo. Isso de um roteiro já vendido, uma produção já produzido, quer dizer, que já está em produção. Tem que cortar cena.
um roteirista pode ser chamado para cortar a cena, ajudar a cortar a cena, a ver como é... Não. A reestruturar a história? Não. A fazer qualquer tipo de modificação? Não. Nenhum trabalho envolvendo roteiro pode ser desempenhado. Mas como eu falei, como diretores eles podem desempenhar a sua função. É claro que na greve que aconteceu em 2007, 2008, muitos diretores, em solidariedade aos roteiristas, também pararam de trabalhar. Não sei se isso vai acontecer esse ano, mas, enfim, teoricamente eles podem continuar trabalhando. A quarta determinação do sindicato em relação aos roteiristas é que eles não podem assinar, eles não podem discutir com os estúdios projetos futuros. Nós não vamos assinar contrato, não. Então, tudo bem, você já só discutir, por exemplo, o estúdio me mandar um livro que eles estão querendo adaptar para dar uma lida nesse livro e ver se eu topo. Não. Como eu falei, nenhum tipo de acordo pode ser feito com os estúdios, nenhum tipo de comunicação pode ser feito com os estúdios. Então, isso quer dizer também que os roteiristas não podem discutir projetos para depois da greve. E aí, a gente vem para a quinta observação importante que o WGA mandou para os roteiristas. Para evitar qualquer tipo de confusão, de acusação de estar furando greve, os roteiristas eles devem colocar uma marca digital nos seus roteiros em casa, né? Eles estão trabalhando em casa, porque é isso, não podem nem escrever em casa. Nos roteiros que eles estão trabalhando em casa, que eles já tinham, né, assinado o contrato com os estúdios, etc., eles têm que colocar uma data digital comprovando que a última vez que eles mexeram nesse roteiro foi até 1º de maio de 2023. Por quê? Porque para ninguém acusar nenhum roteirista depois de ter trabalhado durante a greve. Então eles têm que colocar essa marca digital comprovando que aquele arquivo não foi mexido, aquele roteiro não foi mexido depois de 1º de maio. Ou seja, não pode trabalhar mesmo. É importante dizer, inclusive... sim, primeiro, vamos continuar. Outra coisa é não furar os piquetes. É proibido furar os piquetes. Os piquetes, né, as linhas, né, porque o que eles vão fazer, como fizeram em 2007, eles vão organizar para irem para a porta dos estúdios para ficar fazendo piquete mesmo, né, erguendo placa, cantando refrão, e é proibido furar o piquete. E, inclusive, eles vão receber tarefas, assim, os membros do WGA, eles vão receber assim, olha, hoje você vai ficar na frente do estúdio tal, ou hoje a sua função arrumar comida, né, levar comida para os roteiristas que estão fazendo piquete na porta da Warner. Enfim, então eles têm funções que eles vão ter que desempenhar durante a greve para fazer pressão sobre os estúdios. E qualquer um que furar essa linha pode ser punido ou com multa ou com a expulsão do sindicato. E aí vem uma outra questão que é importante. O sindicato ele não pode punir quem não faz parte dele. Porque tem muitos roteiristas que não fazem parte do sindicato porque existe uma série de pré-requisitos que eles têm que preencher, às vezes não preencheram aquele pré-requisito, não puderam entrar no sindicato ainda, e aí podem pensar assim, durante a greve, já que não vai ter roteirista trabalhando, pronto, o mercado abriu para mim. Então agora eu vou oferecer meu trabalho para o estúdio, não faço parte do sindicato, né, não preciso seguir. Realmente o sindicato não pode punir esses roteiristas que não fizerem parte dele. Só que eles já deixaram bem claro o seguinte, eles não aceitam depois essas pessoas no sindicato. Então quem furar a greve, não fizer parte do sindicato e furar a greve, pode esquecer, não vai nunca mais fazer parte do WGA, e isso é um problema porque todos os benefícios que o WGA conseguir nas suas negociações e que já conseguiram, como por exemplo, plano de saúde, plano dental, essas coisas, eles não vão ter direito. Nada que foi negociado pelo WGA. E aí vem uma outra regra que o sindicato mandou para os roteiristas, que é a regra de dedo duro. Eles estimulam os integrantes do sindicato a denunciarem qualquer roteirista que eles souberem que estão furando a greve. Então, fazendo parte do sindicato ou não, se furou a greve, o sindicato estimula as pessoas a denunciarem. Enfim. Existe agora uma questão, já dito tudo isso, falando dessas regras todas, existe uma questão que é muito grave em relação a essa greve, em todas as greves, porque a gente pode pensar, os roteiristas vão parar de trabalhar, sim, mas quando os roteiristas param de trabalhar, os estúdios, a partir de certo momento, que eles ainda têm roteiros que estão lá, né, engavetados, que eles ainda podem desenvolver, não tem problema. Mas os estúdios vão ficar sem ter o que filmar a partir de certo momento, principalmente porque você não pode revisar os roteiros. Então, eles podem até ter comprado o roteiro, mas o roteiro está com algum problema, não pode revisar, então não vão começar a filmar. Em 2007, isso resultou numa demissão geral
de demitir realmente todos, demitir diretor de arte, figurinista, gente que constrói o cenário, gente que carrega peças de equipamento, que monta as luzes, gente que faz que prepara alimento, do catering, né, que prepara a alimentação no set, demite todo mundo. Teve realmente uma onda de demissão que cruzou a indústria inteira. Por quê? Porque o estúdio invocou em 2007 uma cláusula no seu contrato com os sindicatos, que é a cláusula do force majeure, força maior, que é, no caso de uma força maior, o estúdio não precisa respeitar os contratos já assinados e pode demitir. E os estúdios usaram a greve como força maior. Não, essa é uma coisa que era imprevista, surgiu isso e realmente agora a gente pode mandar embora e tal. Depois disso, alguns sindicatos foram espertos e quando eles foram renegociar com os estúdios, eles modificaram a cláusula do force majeure para deixar claro assim, greve não se encaixa nisso. Mas nem todos os sindicatos, aliás, muitos sindicatos não fizeram isso. E principalmente aquelas classes que não são representadas por sindicato nenhum, então estão lascadas mesmo. Então isso pode ser um problema, essa onda de demissões. O que nos traz a uma outra discussão, que é o fato de que essa greve, no final das contas, ela vai se resumir a uma questão. Quem consegue esperar mais tempo? Quem que consegue ficar mais tempo com tudo parado? Os roteiristas ou os estúdios? Como eu falei, os estúdios têm muitos roteiros já comprados, engavetados, que eles podem colocar em produção. E há uma outra questão que é uma questão complicada, que é o fato de que, num primeiro momento, muitos estúdios vão gostar dessa greve, principalmente se eles puderem demitir muita gente. Porque muitos estúdios, inclusive a Netflix é um dos principais, estão no vermelho. Eles estão tomando prejuízo atrás de prejuízo. A estimativa é que a Netflix no ano passado gastou 28 bilhões de dólares com produção de conteúdo e isso não arrecadou nem metade disso. Então, num primeiro momento, poder demitir um monte de gente e isso diminuir os custos os custos do estúdio, isso, inclusive, é interessante a gente observar, inclusive, as ações dos estúdios, se vão subir, se vão cair, e é possível que no primeiro momento elas subam, porque vai ter um corte de gastos geral nos estúdios. E a gente sabe que o mercado está nem aí para o custo humano disso. Eu estava discutindo até hoje isso com a minha mãe, que é advogada, e a gente estava discutindo sobre essas questões trabalhistas e tal, e eu estava falando justamente isso com ela em relação a essa especificidade de Hollywood, do mercado, de Hollywood, enfim, e que é essa coisa assim, que o mercado é parasita, né? Agora é um momento comunista mas é porque é verdade, assim, porque antes a sociedade, a economia era movida ou pela agricultura ou pela indústria, que produziam coisas, né? Tava lá, eles produziam comida, ou eles produziam carros, ou geladeiras, ou eletrodomésticos, mas produziam, a gente podia pegar, ó, isso aqui é o resultado da economia, do trabalho da economia. O mercado não, que é uma das principais que move a economia hoje em dia. O que determina uma ação subir ou cair? Né? O que é a especulação no mercado? A especulação no mercado é uma coisa abstrata. Né? O que diz, por exemplo, que o Twitter vale 44 bilhões de dólares? De onde tem esse significado? Porque se ele não produz nada físico, se não tem uma maneira de você quantificar, é uma coisa meio que... Né? É tão arbitrário que o Elon Musk, depois, agora, há algum tempo, disse que o valor do Twitter caiu pela metade, que hoje vale 22 bilhões de dólares. Se produzisse uma coisa factível, uma coisa física, uma coisa palpável, é difícil que algo perca 22 bilhões de dólares de valor da noite para o dia. Se perdeu 22 bilhões de dólares de valor da noite para o dia, é porque aquele valor inicial ele não era tão sólido quanto se imaginava. É claro que quando a gente está falando dos estúdios, existe uma coisa, né, sólida, digamos assim, que são os projetos que são resultantes, né, os filmes, as séries, etc. e tal. E os gastos, né, também são reais com a equipe e tal. Mas essa natureza impiedosa, desumana, fria do mercado é algo que a gente vai poder observar de perto nas próximas semanas, como eu falei, observando o movimento das ações dos estúdios nesses primeiros momentos da greve. A longo prazo, se os roteiristas conseguirem se manter firmes, aí os estúdios começam a ficar apertados, porque eles já vão começar a ter escassez do que vender para o público, né? E aí a dinâmica pode mudar. Mas não vai ser fácil para ninguém, roteiristas, técnicos da indústria, enfim. E eu vou, com o passar do tempo, se necessário, eu vou gravando outros vídeos para que vocês consigam acompanhar tudo que está acontecendo.
É isso. Assine o canal, curta o canal, sininho, etc. Então, um grande abraço e bons filmes.